alunos da fase 6, professor Carlos de História falando com vocês aqui. E hoje nós vamos fazer uma aula sobre a Roma Antiga, né? Vamos falar tudo sobre Roma aqui, de uma forma bem concisa aqui nessa aula, tá? E outras informações vão estar nos textos que eu vou passar para vocês, tá? Bom, o Império Romano, ele é um dos impérios mais conhecidos da história da humanidade, né? Por quê? Porque ele ocupou toda a parte centro-sul da Europa, ele ocupou o norte da África, ele ocupou uma rota comercial que ia da Europa até a China, que era a famosa Rota da Seda, né? Então foi um império que teve uma extensão territorial muito grande e durou muitos anos, né? A cidade de Roma, né, que existe até hoje, né, que é a capital da Itália, né, ela surgiu, né, com pequenas aldeias ali mais ou menos do ano de 750 a.C., por ali, né? Então é uma cidade que já tem quase, né, 3.000 anos, né, no caso, né? Tem fácil aí uns 2.800, 700 anos aí no caso, 2.750 anos aí no caso, né? E o que acontece? Qual foi o povo que deu origem, né, a Roma, né? Foi um povo chamado etrusco, né? Que antes você tinha, nesse povo etrusco, uma monarquia. Você tinha um governo formado por reis, no caso, né? E você tinha basicamente ali duas classes sociais, dois grupos de pessoas, né? Que eram os ricos e os pobres, né? Só que na Roma Antiga você chamava esses grupos de patrícios, né? Os ricos eram os patrícios e os pobres eram os plebeus. Os patrícios, eles tinham direito a uma coisa chamada cidadania. O que era isso? Eles tinham direito de participar do governo, tá? E eles tinham, vamos dizer assim, direito a vários privilégios, como comida, roupas, etc., né? Eles também tinham o privilégio de participar da guerra. Aí vocês podem me perguntar, mas participar da guerra é privilégio? É privilégio, desde que você vença o inimigo, né? E se você vence o inimigo, você tem o direito de quê? De você fazer pilhagens, de você roubar, né, tudo aquilo que tudo aquilo que o seu inimigo tem, e isso acaba te deixando mais rico no caso, né? Agora, a outra classe, que era a classe dos plebeus, né, os plebeus geralmente eles trabalhavam, né, para manter os luxos dos patrícios, eles não podiam nem participar do governo, nem participar da guerra, porque eles não tinham dinheiro para comprar armas, né? Então o que vai acontecer? Esses plebeus vão começar a lutar por seus direitos, né? Eles vão fazer uma luta de séculos aí por seus direitos, né? A gente vai ter o rei Sérvio Túlio, que vai começar a dar alguns direitos para eles, né? Vai dar direito de participação no exército, vai dar direito de participar de algumas decisões políticas, coisa e tal, né? E aí essa aristocracia de patrícios não vai aceitar isso e vão derrubar, né, o rei, né, etrusco, né? E aí Roma vai deixar de ser uma monarquia e vai começar a ser uma república. Ela vai ser governada por cônsules, tá? E um outro grupo, né, que trabalhava das questões de guerra, né, das questões de guerra e paz, coisa e tal, das questões mais administrativas, econômicas, né, vai ser o Senado, que era um grupo de 300 patrícios ali, né, que era uma espécie de assembleia que fazia essas votações. Então você tinha o cônsul ali, né, que trabalhava mais as questões de governo, e as questões mais de guerra, né, e de economia vão ser trabalhadas mais pelo Senado, no caso, né. O que vai acontecer ainda aí nesse caso, né? Os patrícios eles vão continuar a lutar por seus direitos, né? Eles, por exemplo, eles vão conquistar o chamado cargo de tribuno da plebe, né, que é uma pessoa que é eleita, né? Perdão, os plebeus, né, vão conquistar o cargo de... Os plebeus vão lutar pelos seus direitos, né? Eles vão conquistar o cargo de tribuno da plebe, né? Onde eles vão poder eleger uma pessoa para defender os interesses dos plebeus no governo, né, por exemplo, né? Os plebeus eles vão numa época de crise, de desentendimento com os patrícios, eles vão se retirar da cidade de Roma e vão se abrigar numa montanha próxima, dizendo que só voltam, né, para Roma se alguns direitos deles forem respeitados, né? Então eles vão ter essa luta aí. E a luta dos plebeus que tem a mais importância para a gente hoje em dia é o seguinte, é que as leis em Roma não eram escritas, elas eram faladas, elas eram passadas por tradição oral. E aí quando você tinha uma disputa na justiça entre um patrício e um plebeu, a lei sempre era interpretada em favor do patrício rico e nunca em favor do plebeu. Então os plebeus começaram a exigir que essas leis ficassem escritas em algum lugar de uma forma bem clara, de forma que se a lei
protegesse os direitos do patrício, que assim fosse, mas se a lei também protegesse, se as outras leis também protegessem os direitos dos plebeus, né, aí tinha que respeitar os direitos dos plebeus, né? Então, até hoje a gente tem as leis escritas em códigos, né, em livros de uma forma bem clara por causa dessa conquista que os plebeus tiveram no passado em Roma, né? Com o tempo, essa classe de plebeus vai começar a passar para a classe de patrícios à medida que ela vai conquistando cada vez mais direitos, né? E essa classe de patrícios vai começar a ficar muito inchada, né? E ao ficar inchada, né, os limites, né, territoriais de Roma não conseguiam mais produzir, né, coisas para abastecer essa classe de patrícios, né? As plantações, as criações de animais não produziam mais roupa e comida suficiente para poder dar os privilégios que os patrícios tinham, né, no caso. Então Roma precisou fazer uma expansão militar. E nessa expansão militar, o que vai acontecer? Vão ser criados pequenos exércitos com 100 soldados, que eram chamados de legiões ou centúrias. Esses exércitos, né, eles vão ter um general, né, que vai ser uma espécie de grande líder, né, desse exército, né, vai ser um grande líder para os seus soldados, né, que eram os centuriões, né, porque eles eram das centúrias, né, de 100 exércitos de 100 pessoas, né, e essas centúrias vão começar, né, a se espalhar pela Europa e vão começar a conquistar territórios para Roma, vão começar a conquistar províncias para Roma. O idioma dos romanos antigos era o latim, né? E província em latim significa terra vencida, terra derrotada. Um exemplo das províncias que os romanos fizeram foi o seguinte, né? As ilhas da Sicília, da Córcega e Sardenha eram ilhas, entendeu? Que estão ali no mar Mediterrâneo, né? Eram ilhas que tinham, vamos dizer assim, uma produção agrícola muito grande. Então era importante para Roma conquistar essas ilhas. Só que essas ilhas pertenciam a uma cidade que estava ali no norte da África chamada Cartago, que era dos fenícios, né? Os fenícios, o povo, né? Eu já comentei sobre os fenícios na aula de Grécia, né? Que os fenícios eles eram excelentes comerciantes e ficavam ali navegando pelo mar Mediterrâneo, né? Fazendo comércio com todo mundo ali. E aí então os romanos eles vão fazer guerras contra os fenícios, né, para tomar e contra Cartago, né, para ir tomando essas cidades, e foram as 3 guerras púnicas, né? Na primeira guerra púnica, por exemplo, os romanos venceram as 3, né? Mas na primeira guerra púnica o que acontece? Como os fenícios eram melhores em combate no mar, né? E os romanos tinham que combater os fenícios no mar, o que os romanos faziam? Eles enganchavam os navios dos fenícios e colavam com os navios romanos para você reproduzir um combate em terra, né? Que era onde os romanos tinham mais vantagem, né? Então os romanos conseguiram ganhar a primeira guerra púnica por causa disso. Na segunda guerra púnica, os cartagineses, né, os fenícios, né, que é a mesma coisa, eles vão tomar a Espanha, né, dos romanos, né, e o Aníbal, o general Aníbal, vai tentar atacar Roma, né, pela retaguarda, né, eles vão atravessar os Alpes com elefantes, né, para tentar atacar Roma pela retaguarda. Só que os romanos não deram muita ideia para esse ataque pela retaguarda, enquanto Aníbal estava indo em direção a Roma, atravessando os Alpes, né, os romanos fizeram uma investida direta a Cartago, né? O Aníbal teve que voltar, ele acabou não atacando Roma, e quando ele chegou lá já encontrou Cartago destruída, né? E uma terceira guerra, né, púnica foi feita somente para os romanos garantirem, né, que Cartago não teria mais condições, né, de atacar Roma novamente. Então Roma foi conquistando. Ele conquistou primeiro toda a Península Itálica, né, onde é a Itália, né? Depois conquistou Cartago do norte da África, foi conquistando o norte da África, foi conquistando todo o sul da Europa, né? Então os romanos eles foram conquistando esses territórios aí, né? E todo o território que eles conquistavam, geralmente eles escravizavam o povo, né, e colocavam impostos em cima. Tanto que essa expansão territorial de Roma foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, né, que os próprios povos que viviam na Itália, na Península Itálica, de repente não precisavam mais, né, pagar impostos nem ser escravizados, né, porque Roma já tinha uma extensão territorial muito grande de povos que pagavam impostos e que eram escravizados pelos romanos, né? A economia escrava era a base, né? Era uma das bases do Império de Roma, no caso ainda, que ainda é uma república. Ainda estamos falando, né, de Roma como uma república no caso aí, né?
É interessante a gente perceber que vai surgir uma classe de comerciantes que vai ficar trafegando por todos esses territórios romanos, né, que esses comerciantes eles eram chamados de cavaleiros, né, mas também, né, que Roma também vai começar a ficar muito inchada, com uma população muito grande, porque todas essas guerras faziam com que os soldados, né, os plebeus que tinham alguma terra no interior, né, eles não pudessem mais cuidar de suas propriedades, e quando eles chegavam lá, suas propriedades estavam arrasadas, não faziam mais nada, não produziam mais nada, né? E aí, muitos desses soldados, né, que eram plebeus, né, que tinham alguma terra, alguma coisa, eles acabaram se mudando para a cidade de Roma, né? E aí a cidade de Roma foi ficando com uma população cada vez mais inchada, né? Uma população cada vez mais insatisfeita, né? Porque você vai ter uma população muito grande aí no caso, né? E aí você vai começar a ter, né? Você vai começar a ter alguns cônsules romanos ali, né? Pensando mais, né? Dos plebeus novamente, né? Que, por exemplo, a gente vai ter o caso dos irmãos Graco, né? Que é o Tibério e o Caio Graco, né? O Tibério Graco, por exemplo, ele proibiu, né, que os grandes proprietários, os donos de grandes fazendas, tivessem fazendas muito grandes, né? Então, se a quantidade de terras de um determinado aristocrata romano que tinha fazendas muito grandes, né, que eram as vilas romanas, né, se essas vilas romanas tivessem uma quantidade maior do que de terras, uma extensão territorial maior, maior do que um valor permitido, do que um número permitido, né, do que um tamanho permitido, no caso, né, se isso acontecesse, né, o Tibério Graco ele tirava a terra desse grande proprietário e dividia entre os mais pobres, fazendo uma espécie de reforma agrária ali, né, que é tirar a terra dos ricos e entregar para os pobres produzirem, né. E aí o que vai acontecer? Obviamente, né, os aristocratas não vão gostar disso, né, e vão, né, conseguir matar o Tibério Graco, vão mandar matar o Tibério Graco. O Caio Graco entra no lugar dele, né, que é o irmão do Tibério Graco, né, e ele vai fazer medidas ainda mais, né, desafiadoras, né, para essa aristocracia de patrícios romanos, né. Por exemplo, ele vai regular o preço, né, alguns preços, né, não vai deixar que alguns preços de alguns alimentos aumentem, né, para a população mais pobre poder consumir. E eles vão também, e o Caio Graco vai também começar a estimular a formação de colônias, né, para alojar as pessoas mais pobres, né. E novamente, né, o Caio Graco vai ser perseguido aí por essa aristocracia de patrícios, né, e quando ele se vê cercado, ele pede que um escravo acabe matando ele para ele não ser morto pelos patrícios, no caso, né. Então a gente está vendo aí que você tem essa luta entre essas classes sociais, essa classe social de patrícios, essa classe social de plebeus, no caso, né, e que isso, vamos dizer assim, vai acontecendo ao longo, né, de todos esses anos aí de Roma. Os generais, eles vão, por conquistar cada vez mais territórios, eles vão ter uma importância cada vez maior nesse império, né, nessa República Romana, né. Eles vão começar, inclusive, a fazer acordos secretos, né, para tentar dividir o poder, né, que são os triunviratos, que são acordos de 3 generais, né, para dividirem ali por debaixo dos panos o poder, né. O primeiro triunvirato, por exemplo, ele foi feito entre o Pompeu, o Crasso e o Júlio César, né. O Júlio César vai conseguir assumir mais poderes, vai conseguir concentrar mais poderes na sua mão ali, e ele vai começar a tomar medidas a favor do Pompeu e do Crasso. Vai haver uma guerra do Crasso, né, onde o Crasso vai morrer, né, no Oriente, né, e de repente o poder vai ficar ali entre o Pompeu e o Júlio César, né. E aí o Júlio César vai ordenar um ataque a Roma, vejam bem, né, tanto que as pessoas falavam, pô, mas você tá maluco, né, como é que você vai atacar a própria cidade de Roma, né, que vai estar muito bem guardada, vai ter um exército muito poderoso, coisa e tal. Aí o Júlio César só falou o seguinte, em latim, alia jacta est. Alia jacta est significa o quê? A sorte está lançada, eu vou atacar de qualquer jeito, o que tiver que acontecer vai acontecer. E aí o Júlio César consegue tomar Roma, né? Ele consegue tomar Roma nessa briga dele com o Pompeu, e o Pompeu acaba morrendo por causa disso.
O Júlio César vai concentrando cada vez mais poderes. Ele vai ser ditador vitalício. O ditador vitalício não era um ditador para a vida toda, não, tá? Pelo menos nesse caso, tá? Ele se intitulava ditador vitalício, onde ele ficava com plenos poderes, com poderes totais, né, temporariamente, né, por um tempo limitado, né. Ele vai ser tribuno da plebe, ele vai ser cônsul. Então o Júlio César vai começar a concentrar poderes demais nas mãos e depois ele vai acabar incomandando, né, justamente os patrícios do Senado que vão tramar um assassinato contra o Júlio César, que vai contar com a ajuda do próprio filho adotivo do Júlio César, que é o Brutus, né? E aí o Júlio César ele é chamado para uma conversa no Senado, e quando ele está subindo as escadarias do Senado, ele é apunhalado pelas costas pelo próprio filho adotivo dele, o Brutus, né? E acaba matando, né, o Júlio César, né? Aí o Júlio César olha para o Brutus, né? Quando vê que é o Brutus que apunhalou ele, ele fala: até tu, Brutus, né? Tem essas frases aí, né, que a gente conhece, né, que apareceram dessa forma. Depois que o Júlio César morre, a gente vai ter um segundo triunvirato, né, de generais, que vai ser o triunvirato do Lépido, do Marco Antônio e do Otávio Augusto, que é o sobrinho neto do Júlio César, né? E aí vai haver novas disputas, agora envolvendo inclusive, né, a sucessão do trono do Egito, né, no caso, né, o Júlio César já tinha feito uma intervenção na sucessão do trono do Egito, né, porque o rei Ptolomeu tinha morrido, né, o Júlio César tinha feito uma intervenção nessa sucessão no trono do Egito em favor da Cleópatra, né, que passou a ser a rainha do Egito, no caso, inclusive uma mulher pelo qual Júlio César se apaixonou, né? E depois, isso vai continuar no segundo triunvirato, né? Vai continuar essa questão no segundo triunvirato. O Marco Antônio vai se apaixonar pela Cleópatra também, né? Vamos ter novamente disputas entre esses três generais, né? Mas no final das contas, né, a disputa acaba ficando entre o Marco Antônio e o Otávio Augusto, né? O Marco Antônio acaba cercado pelas forças do Otávio Augusto e se mata, né? E quando a Cleópatra tenta seduzir o Otávio Augusto não entra na jogada dela, ela é obrigada também a se matar com uma picada de serpente, de cobra, né? Aí o Otávio Augusto, o que vai acontecer? O Otávio Augusto ele vai ser novamente um general que vai atrair muitos poderes para ele mesmo, né, no caso, assim como o tio-avô dele, que tinha sido Júlio César. Só que dessa vez o Senado ele não tramou nada contra o Otávio Augusto. Por quê? Porque aquelas brigas entre generais estavam provocando uma instabilidade política tão grande em Roma, que quando os senadores viram, né, que o Otávio Augusto conseguiu acabar com aquela briga toda, né, porque ele acumulou muitos poderes, né, os senadores até aceitaram que o poder deles fosse diminuído só para a situação ficar mais ou menos em paz ali, né? E aí o nosso Otávio Augusto ele vai se intitular comandante em chefe. Como é que você chama em latim esse termo comandante em chefe? Imperator. Então o Otávio Augusto vai ser o primeiro imperador romano e Roma deixa de ser uma república e passa a ser um império. O imperador fazia tudo, né? Ele fazia as leis, ele governava, ele era o chefe militar, ele inclusive era uma espécie de chefe religioso também, né? Então o imperador romano ele vai acumular muitos poderes e a partir daí a história do Império Romano vai ser uma sucessão, né, desses imperadores aí que geralmente eram generais. Geralmente esses imperadores não passavam poder de pai para filho, era muito raro disso acontecer, isso aconteceu uma ou outra vez, tá? E aí você vai ter imperadores que fizeram bons governos, como Adriano, como Marco Antônio, por exemplo, e imperadores que fizeram governos que foram verdadeiros desastres, né? Como Calígula, por exemplo, como Nero, né? Eu coloquei isso mais detalhadamente, né, nos textos, né, que eu vou passar para vocês. E aí o que acontece? A partir do século III, né, por causa dessas disputas entre poder dos imperadores por Roma, coisa e tal, né, você podia ter épocas em que você tinha governos de imperadores onde as situações estavam bem estáveis, né, no caso, né, você tinha bons governos, né, e tinha épocas em que você tinha verdadeiras brigas e disputas dos generais por esse poder do imperador, né? Então você tinha dentro da situação do Império Romano às vezes muita corrupção rolando,
muitas situações de instabilidade política por causa das brigas desses generais para serem imperadores, né? E isso foi minando um pouco o poder desse Império Romano. Quando a gente chega no século III depois de Cristo, o que vai acontecer? Os exércitos romanos, né, as legiões, as centúrias romanas não conseguem mais, entendeu? Fazer novas províncias. E aí você vai ter um efeito em cascata aí. Que efeito em cascata é esse? Se você não consegue fazer novas províncias, você não consegue fazer mais novos escravos. Aí você tem menos escravos. Se você tem menos escravos, você tem menos coisas sendo produzidas. Se você tem menos coisas sendo produzidas, você tem uma capacidade menor de pagar impostos para o Império Romano. E se o Império Romano recebe menos impostos, ele tem uma capacidade menor ainda de equipar os exércitos, e os exércitos ficam com a sua capacidade de fazer invasões e de conquistar territórios ainda mais reduzida. Então o Império Romano ele foi se enfraquecendo aos poucos, né? E o que vai acontecer, né? Os romanos eles tentavam invadir o centro-norte da Europa e não conseguiam, porque no centro-norte da Europa você tinha povos que viviam em florestas, né, que tinham uma barba grande, né, que falavam uma outra língua, tinha uma outra cultura, e os romanos entendiam eles como se eles fossem verdadeiros bichos, animais. Os romanos olhavam para eles com preconceito, né? Pelo fato de eles terem barba grande, os romanos chamavam eles de bárbaros, mas você tinha várias tribos desses povos que viviam nas florestas no centro-norte da Europa com culturas diferentes ali. E esses povos que são considerados bárbaros são os povos que deram origem às pessoas que falam hoje inglês, alemão, sueco, dinamarquês e por aí vai. Quer dizer, são outras línguas diferentes das do latim, né? O latim, por exemplo, né, que é a língua dos romanos, ele deu origem ao português, ao italiano, ao espanhol, até ao francês. Por isso que a gente que fala português, quando a gente vê uma pessoa falando espanhol, a gente entende alguma coisa. Quando você vê até a pessoa falando em italiano, você entende alguma coisa, até em francês você entende alguma coisa. Mas quando uma pessoa fala em alemão, ou em inglês, ou dinamarquês, você não entende nada. Por quê? Porque o tronco cultural desses povos eram dos povos bárbaros, não dos povos romanos. Os romanos tentavam invadir, né, os povos bárbaros, assim como os povos bárbaros tentavam invadir os romanos, e ninguém conseguia invadir ninguém. Até que no final das contas, o que os romanos fizeram? Eles fizeram uma cerca de madeira que varava o continente europeu de ponta a ponta, que era o chamado limes romano, limes, né, que lembra limite, né? E essas cercas elas tinham postos de observação onde ficava um centurião romano vendo se os bárbaros iam invadir ou não. Mas com o enfraquecimento do exército depois da crise do século III, o que vai acontecer? Esses postos de observação vão ficar abandonados. E aí os bárbaros vão começar a invadir o Império Romano, né? Você vai começar a ter muitas invasões bárbaras, no caso, né? Vai haver um imperador chamado Constantino, que vai inclusive dividir o Império Romano em dois, vai dividir o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né? Ocidente é Oeste e Oriente é Leste. Ele vai construir uma cidade em cima de uma ruína de uma cidade grega chamada Bizâncio, né? E aí essa cidade vai ser chamada de Constantinopla em homenagem ao imperador Constantino e vai ser a capital do Império Romano do Oriente, né? E aí o Império Romano do Ocidente já vai ter as suas capitais em Milão e Ravenna, já não vão ser mais em Roma. Só que os povos bárbaros vão cada vez mais invadir a parte ocidental, a parte oeste do Império. Enquanto a parte leste, oriental do Império, como estava mais próxima da Ásia, ela vai ficar mais rica e mais poderosa economicamente, porque ela conseguia fazer comércio com a Ásia, então ela conseguia ficar mais rica e poderosa economicamente. Já a parte ocidental, oeste do Império, ela tem o Oceano Atlântico ali do lado. Então ela não conseguiu se enriquecer economicamente, né? E ela sofria invasões de vários povos estrangeiros o tempo todo. Então essa parte ocidental do Império ela foi aos poucos se enfraquecendo, até que no ano de 476 depois de Cristo, né, a cidade de Roma foi definitivamente invadida, né? O imperador Rômulo Augusto acabou sendo destronado, né, pelos Érulos, né, pelo povo bárbaro dos Érulos, né, que tinha o Odoacro, né, como seu rei. E aí a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente, e isso marca o fim da Antiguidade e o início da Idade Média.
tá? O Império Romano do Oriente continuou a existir por mais 1000 anos com o nome de Império Bizantino, né? Até porque Constantinopla tinha sido construída em cima das ruínas da cidade grega de Bizâncio, né? Então ele ficou conhecido como Império Bizantino por causa disso. E no lugar do Império Romano do Ocidente, o que você vai ter? Você vai ter o estabelecimento de vários reinos bárbaros, né? Por exemplo, na Península Ibérica, né, onde está Portugal e Espanha, você tinha o reino dos visigodos. Você vai ter, por exemplo, o reino dos francos, onde é a França. Você vai ter o reino dos saxões, onde é a Alemanha. Você vai ter o reino dos ângulos, onde é a Inglaterra. Inglaterra é a terra dos ângulos, né? Se vocês prestarem atenção no nome. No norte da África você vai ter o reino dos vândalos, né? Hoje em dia vândalo é o quê? É aquela pessoa que sai quebrando e destruindo tudo, né? Mas esse nome originalmente era o nome de um reino bárbaro. Para vocês verem como esse preconceito dos romanos contra os bárbaros, né? Ele chegou até nós. Hoje a gente usa esse termo vândalo para dizer que é a pessoa ignorante que sai quebrando e destruindo tudo, né? Então esse vai ser o panorama, né? Assim, do Império Romano, né? Mais para o final da Idade Média. A gente quando for conversar, né? Quando for conversar na fase 7 lá sobre a Idade Média, né? A gente vai falar o que aconteceu com a Europa depois. Houve uma tentativa de reerguimento desse Império Romano, tá? Que não deu muito certo, né? Mas esse é um assunto para uma outra oportunidade, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui.